colegas advogados, olá, colegas advogadas. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 4 sobre dever informacional e responsabilidade civil do médico. Sou o Dr. Flávio Pedra, pós-graduado em Direito Médico e da Saúde, pós-graduado em Direito do Consumidor, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino. Na nossa aula de hoje, aula 4, nós vamos falar sobre as legislações referente ao dever informacional do médico. Então, nós vamos começar falando sobre um instrumento normativo internacional. Vale lembrar que existem vários instrumentos normativos internacionais. Porém, eu separei a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que é uma declaração que eu sempre estou utilizando nas minhas aulas, nas minhas peças processuais. Então vejam o que diz o artigo 6º da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Qualquer intervenção médica preventiva, diagnóstica e terapêutica só deve ser realizada com o consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo envolvido, baseado em informação adequada. O consentimento deve, quando apropriado, ser manifesto e poder ser retirado pelo indivíduo envolvido a qualquer momento e por qualquer razão, sem acarretar desvantagem ou preconceito. Então vejam bem, qualquer intervenção médica, seja ela preventiva, diagnóstica e terapêutica, só deve ser realizada com o consentimento prévio. Só deve ser realizada com consentimento prévio. Lembrem-se disso. Consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo envolvido, baseado em informação adequada. Então, a informação não basta o médico passar informações ao paciente. Essa informação deve ser adequada. E o consentimento deve, quando apropriado, ser manifesto e poder ser retirado pelo indivíduo envolvido a qualquer momento. Lembram-se daquela cláusula de revogabilidade do consentimento? Lembra que nós falamos na aula anterior? Então, essa cláusula ela é de extrema importância. O consentimento pode ser retirado a qualquer momento. Eu expliquei na aula anterior, claro que esse termo a qualquer momento, ele deve ser entendido antes da realização do procedimento, tá? Então lembrem-se disso, qualquer intervenção médica, diagnóstica e terapêutica só deve ser realizada com consentimento prévio, livre e esclarecido. Lembrando, esse consentimento ele pode ser verbal e também por escrito. Se for na modalidade verbal, anotações no prontuário. Se for na modalidade escrita, elaborar o termo de consentimento. Então, esse é o instrumento normativo internacional aplicável à responsabilidade civil pelo dever de informação. Passando para o instrumento normativo nacional, nós temos na Constituição da República, no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. Tá? Nós temos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. O que diz o inciso 14? É assegurado a todos o acesso à informação. Então, todos nós temos direito ao acesso à informação.
Quando nós falamos de procedimento médico, essa informação deve ser coletada, repassada pelo médico naquelas duas modalidades que eu falei anteriormente, na forma escrita ou na forma verbal. Então, lembrando que o direito à informação ele está previsto no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, inciso 14. Vejam também no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, Direitos Básicos do Consumidor. Artigo 6º, inciso 3º. Direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, o artigo 6º, inciso 3º, também faz menção ao direito à informação. E essa informação deve ser adequada e clara. Tá? Não adianta transmitir informações. As informações sempre devem ser clara, adequada e de qualidade. Saindo um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Código Civil, que também fala sobre o que? Dever informacional. Fala não diretamente, mas fala indiretamente. Através do que? Do artigo 422. Fala o que? Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, princípios de probidade e boa-fé. Então, o princípio da informação, aquele dever informacional do médico, ele está ligado também a princípios de probidade e boa-fé. Então, nós falamos aqui de um normativo internacional, nós falamos da Constituição Federal, nós falamos do Código Civil, sobre o direito informacional, e também agora entrando no Código de Ética Médica, regra deontológica, ou seja, dever do médico. Quando falamos em regras deontológicas, temos que lembrar que as regras deontológicas estão ligadas ao dever do médico. E dentre essas regras deontológicas, nós temos o artigo 22 do Código de Ética Médica. Veja o que fala o artigo 22. É vedado ao médico deixar de obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Aqui, uma das exceções, tá? Então, lembrando, o Código de Ética Médica, em seu artigo 22, traz como obrigação do médico informar de forma clara, objetiva e de qualidade ao paciente os riscos sobre aquele procedimento, riscos, benefícios. O médico deve informar ao paciente, sob pena de responsabilização ética. E vejam bem que esse artigo 22, ele está incluído dentro do capítulo Direitos Humanos. Não é à toa, dada a importância dessa informação ao paciente. Então, lembrem-se disso. Dever informacional, nós temos um instrumento normativo internacional, na verdade temos vários, mas temos um que é a Declaração Universal sobre Direitos Humanos e Bioética, temos a Constituição Federal, temos o Código Civil, temos o Código de Defesa do Consumidor e temos o Código de Ética Médica, em seu artigo 22, também no artigo 34 do Código de Ética Médica, fala sobre o dever informacional. Então, como vocês podem ver, o dever informacional é de extrema importância na relação médico-paciente. Então, espero que tenham gostado dessa aula.
São aulas bem curtinhas. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para sanar as dúvidas, me enviando mensagem. Estou à disposição de todos. Quero agradecê-los e até a aula 5, a próxima aula, aula 5, que será a nossa última aula sobre o dever informacional. Muito obrigado e até a próxima.